Uhum. É isso aí. Bom, primeiro agradecer pelo convite. É sempre um prazer. Eu adoro trabalhar com o pessoal da Aventura, né? Já virou um carinho super especial aí pelo Valdecir, pelo Pepe, pelo Henrico. Cadê o Henrico? Tá por aí? Não. Tá chegando. Ah, então tá bom. Pô, Henrico, você figura fundamental. Aproveitar para falar feliz aniversário, que foi ontem, Obrigado, né? meu amigo. Muito bem, então tá bom. Então vamos lá, obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite a todos, espero que vocês aí curtam as histórias que eu vou contar. Tem muita fotografia também. E se em algum momento eu falar alguma besteira, eu peço aos biólogos. Eu estou sem a caixa de texto aqui, ó, até para eu poder me orientar melhor com as imagens. Então, eu peço se entrar alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário, Pepe, faz a ponte aí para mim, que eu não estou vendo a caixinha de texto. Eu estou só com a tela na minha frente, tá bom? Pode deixar. Muito bem, vamos lá. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Márcio, sou paulistano, estou com quase um meio século de vida, 48 anos. Filho de fotógrafo aí desde a adolescência. Sou instrutor de fotografia e mergulho pela PAD. E a fotografia para mim sempre veio como um hobby e tem mais ou menos uns 10, 11 anos que eu passei a viver 100% em fotografia e transformei o que era um hobby em profissão, né? Então hoje, o que eu faço? Eu faço fotografia, vendo fotografia, dou aula de fotografia, faço palestras sobre fotografias. Que mais que eu faço? Organizo expedições fotográficas, levo fotógrafos para fotografar no continente africano. Inclusive, Pepe, a gente podia organizar uma hora dessa, aliás, você e teu pai já estão devendo uma visita para a Namíbia, mas acho que a gente podia pensar em organizar um shark safari, ou seja, um misto de mergulho com safari na África. Podemos agitar uma história dessa aí com o pessoal? O que vocês acham? Demorou. Tá fechadíssimo. A gente quando acabar essa história de pandemia, a gente se encontra e organiza isso. Beleza, bacana. Pô, você que conhece tudo da África, cara, faz uma sugestão aí de um roteiro. Ué, e a gente lança, pô. Tá na cabeça. Tem safari, tem mergulho e tem vinícola. Não, aí, show de bola. Monta um roteiro aí que a gente lança, pô. Quem sabe por 2021, cara. Mas pro finalzinho. Vamos agitar. Tem mergulhos fantásticos. A gente vai falar de vários mergulhos que eu fiz no. Não esqueçam de mim, hein? Pode ficar tranquilo. Eu já participei de alguns jobs para National Geographic, participei da série Mundo Selvagem, Missão América, África Selvagem, que inclusive ontem eu vi que estava passando um episódio, e uma outra série chamada Top 5. Participei com a Karine Oliana de uma gravação do Aventuras Urbanas, que foi um job que a gente fez para a Globo e um quadro, na verdade, no Esporte Espetacular. Trabalhei com o Richard Rasmussen por mais de 80 episódios da série Aventura Selvagem, que era uma série que passava no SBT, e depois ela acabou sendo reprisada no Animal Planet. Como eu já falei, então, dou aula de fotografia, tanto dentro como fora d'água, faço algumas palestras também, e lidero essas expedições fotográficas com foco em África. Hoje são 4 roteiros que eu faço anualmente para a África, então Carnaval, Quênia e Tanzânia, Namíbia em junho, depois Madagascar em setembro e Etiópia em novembro. E aí a gente vai encaixar uma com mergulho o ano que vem com o pessoal da Aventura. Eu acabei de compartilhar no bate-papo seu site para a galera acompanhar depois. Ótimo, show, obrigado. Os seus perfis também. Bom, já tive o prazer de trabalhar fotografando em mais de 35 países e 13 deles foram no continente africano. Então eu brinco que a África para mim é quase uma extensão de casa. E foram visitas assim, a maioria dos países por mais de uma vez, então é um lugar que me sinto muita vontade, que eu gosto muito, tem um carinho muito grande. E sempre que eu posso, estou aqui em casa sofrendo hoje por não poder viajar. Essa semana exatamente era para estar com um grupo na Namíbia. A gente deveria ter embarcado na última sexta-feira, mas infelizmente, em função da Covid, a gente está guardado em casa.
Mas não faz mal, ano que vem a gente está de volta. Vamos lá. Eu separei essa primeira foto. Calma, gente, não precisa desligar a live. As outras são um pouquinho melhores, essa eu sei que ela está bem ruim. Essa é uma foto de 2003. Foi o meu primeiro contato com o tubarão. E em grande estilo, modéstia à parte, desculpe. Mas esse mergulho foi em Fiji, um dos melhores mergulhos que eu fiz até hoje. Tem uma reserva marinha lá chamada Namenalala. É uma ilha bem isolada, tá? 3, 4 horas de navegação da ilha principal, da grande ilha. E um dos melhores pontos que eu mergulhei até hoje. E lá eu vi meu primeiro tubarão. Isso foi em 2003. Esse é um tubarão cinzento de Recife. Na época eu ainda tinha uma câmera compacta, uma S70, uma câmera pequenininha. Ainda tenho essa câmera até hoje. Mas ainda não tinha flash, não tinha feito nenhum curso de fotografia subaquática. Dá para perceber, inclusive, essa foto, ela está com muito ruído. Mas diria que foi amor à primeira vista. A primeira vez que eu vi um dentuço, nadando, óbvio, foi uma coisa que realmente me encantou e que depois acabei curtindo bastante esse tipo de atividade de mergulhar com esses grandes bichos aí. Marcinho. Não reparar? Sim. Não, eu queria comentar que o único medo que eu tinha quando mais novo era tubarão. Eu tinha um medo danado. Eu entrava em qualquer ambiente aquático, eu ficava, caraca, vai aparecer um bicho aqui, vai levar minha perna. E aí, em Fernando de Noronha, eu vivi essa mesma experiência quando eu vi um tubarão-limão. Eu fiquei olhando, eu me apaixonei. Eu falei, gente, eu tinha um medo desse animal, como é lindo, como é fantástico. Né? Então, é conhecer para amar e preservar, né? Exatamente. É um bicho tão estigmatizado, né? Principalmente desde o filme do Spielberg, o Jaws, ou Tubarão. Depois apareceram uma série de aberrações de filmes sobre o tubarão. E um filme que acabou provocando um mal muito grande para esses bichos. Eu costumo dizer, infelizmente na cabeça das pessoas, ainda uma verdade é que tubarão bom é tubarão morto. A mesma coisa que se fala de serpente. Mesmo considerando aí, a gente tem perto de 500 espécies de tubarão no planeta. 3 espécies que têm casos significativos, mais de 10 casos de acidentes com humanos, que a gente está falando basicamente aí do branco, do tigre e do cabeça chata. E por isso, todos foram estigmatizados como bichos sanguinários, né, comedores de gente. E a gente vai falar muito sobre isso. Uma grande bobagem. São animais como outros qualquer. Óbvio, são animais pendentes, como um cachorro, como um papagaio, pendente, algumas vezes vai morder, mas muito longe daquele mito de comedor de homem que a gente está acostumado a ver. Uma coisa interessante, eu separei do lado direito de cada foto, vocês vão reparar um quadrinho que tem o nome popular desse bicho em português, o nome desse bicho em inglês, depois o nome em latim, ou o nome científico, o status de conservação desse bicho, se ele está ameaçado, está perto de extinção, se ele está vulnerável, de acordo com a IUCN, que é quem faz uma dessas classificações de vida selvagem, não só de bichos que moram dentro d'água, como fora d'água também. E a gente vai ter o local de cada foto. Qualquer dúvida, gente, fiquem à vontade para perguntar. O Pepe vai me ajudando aí, quem escrever, até porque eu não estou lendo nada, só estou vendo a apresentação. Vamos lá. Esse foi o meu primeiro shark feeding. Para quem não conhece, shark feeding nada mais é que um mergulho onde tem alimentação, não necessariamente alimentação. Às vezes você tem eles chamam de chume, uma caixa com pedaços de peixe para atrair tubarão, porque o tubarão normalmente ele não tem grande interesse por ser humano. E aí, obviamente, o primeiro mergulho com esse monte de tubarão, eu lembro que foi uma coisa meio assustadora. Você não teve medo? Eu tive. Eu lembro que a Dive Master ele falou, você fica aqui quietinho, junta as mãos no corpo, eu tinha medo até de segurar a câmera. O que eu falo é a falta de informação. Muitas vezes, a mesma coisa, você vê um tubarão debaixo d'água, a primeira coisa que você tem? Medo. Por quê? Não sabe de comportamento, você não entende o bicho. Mesma coisa serpente. Né? Você vê uma serpente, primeira coisa que você faz, a maioria das pessoas, infelizmente, mata, mas por mais que a quantidade de serpentes peçonhentas seja pequena, não importa. Se é serpente, tem que matar. Serpente ou cobra, né? E, infelizmente, essa cena que a gente tem aí com os tubarões. Esse mergulho foi no Mar de Coral,
na Austrália. Foi logo na sequência desse mergulho de Fiji, mas eu lembro que essa primeira vez eu fiquei bem assustado com esse monte de bicho. Porque como eles estão assim, alucinados pelo cheiro de comida, você tem esse frenesi aí, tubarão batendo nadadeira em você, na câmera. Confesso que esse meu primeiro mergulho foi assustador. Mas, o que eu falo, tudo é uma questão de conhecimento. A partir do momento que você entende o comportamento do bicho, sabe que ele não é um comedor de gente, as coisas vão ficando bem mais tranquilas. Vamos lá. Esse é um tubarão tapete, ou alguns chamam de tubarão carpete. Essa foto é de Rajampá, na Indonésia. E esse bicho, ele é como o lambaru, ou o nosso tubarão lixo. Normalmente ele está no fundo. Então é difícil ver uma foto que você consiga identificar bem esse animal, que você consiga ter uma noção exata, porque normalmente ele está com a cara enterrada, não enterrada, mas apoiada no fundo, então você não consegue ver nem essa barbilhões que ele tem em volta da cara, mas um bicho assim muito bonito, muito tranquilo, principalmente. Ele tem a boca pela parte de baixo. Esse é o famoso Wobbegong Shark. E esse talvez seja um dos dois. Eu falei agora há pouco de Namena, em Fiji. Aqui, Rajampá, talvez um dos lugares, para quem não foi ainda, recomendo. Para quem gosta de mergulho com muito, muito peixe, é um lugar impressionante, muito bacana. E aí o Wobbegong, ele estava nadando, então, aquela coisa, né? Eu sempre falo isso nas palestras de fotografia, natureza, ou você tem a foto ou não tem. A chance de eu pegar esse bicho nadando de novo, vindo na minha direção, seria muito pequena. Então, deu sorte aí de conseguir fazer a foto do bicho nadando e o bicho se aproximando. Bacana, vamos adiante. Esse talvez seja o sonho da maioria dos mergulhadores, estar na água com esse bicho, um bicho extremamente grande, né? Existem estudos aí que ele pode chegar a 18, 20 metros. Eu já tive com tubarão-baleia na costa do Atlântico do México, na costa do Pacífico do México, onde mais? Em Galápagos. Mas, na minha opinião, o melhor lugar para mergulhar com tubarão-baleia é na Austrália. Esse recife é chamado de Ningaloo. Ningaloo Reef, ele fica na costa oeste da Austrália, ou seja, do lado oposto da Grande Barreira. Infelizmente, ainda não é um lugar tão visitado por mergulhadores, mas é bacana porque você tem uma visibilidade espetacular, dá para ver pela nitidez da foto. E eles têm uma operação, então é um turismo extremamente consciente. Diferente do que eu vi, por exemplo, no México, ali perto de Isla Mujeres, que os caras cercam bicho, 4, 5 barcos em cima. Não, aqui a coisa é muito controlada. Quando chega um barco perto do bicho, ele levanta uma bandeira. Isso significa o quê? Nenhum barco pode chegar perto do bicho até eles recolher esses mergulhadores. Então, os barcos ficam distantes. Chega o próximo barco. E o que é legal é que eles fazem um monitoramento desses bichos por avião. Então, logo de manhã já tem um aviãozinho, faz a decolagem e começa a avisar os barcos aonde estão os grandes baleias. Então, fica muito mais fácil, né? Eles não permitem scuba, é só snorkeling, mas estar na água com um bicho desse com scuba, eu particularmente não gosto, eu sempre falo isso, bicho grande para mim, eu prefiro snorkel do que scuba. Primeiro, você consegue nadar muito mais rápido, as bolhas acabam não assustando tanto o bicho, mas coloquem na listinha de desejo. Para quem quer ver tubarão-baleia, esse é um lugar fantástico, muito legal. Ningaloo Reef, uma cidadezinha que chama Exmouth, perto. Ponto de referência Perth, aqui na costa oeste da Austrália. Então, se você quer ver o tubarão-baleia, esse é um destino certo, né, Marcinho? Não entendi. Se você quer ver tubarão-baleia, esse é um destino certo, né? Esse é garantido. Tem uma temporada no ano, estão perto de 4 meses. E o legal é que eles estão se alimentando, diferente de Galápagos. Galápagos, normalmente, a gente encontra os bichos mais profundo. Aqui não, eles estão se alimentando, estão na superfície, então você tem muita luz natural, até porque você não consegue iluminar um bicho desse tamanho com flash. Então a luz natural acaba ajudando
bastante. E você tem alguns locais aí especiais para mergulho com esses bichos, mas do que eu tive a oportunidade de fazer com tubarão-baleia, esse, sem dúvida, foi um dos mergulhos que eu mais curti, mais gostei de fazer. Também, né, só falando um pouquinho aí do lado, é um Rhincodon-typhus, também uma espécie ameaçada. Vocês vão reparar que a grande maioria dos bichos que a gente vai ver, assim como a grande maioria de espécies de tubarão que existem hoje, infelizmente estão ameaçadas de extinção. Vamos lá. Legal, olha que confusão gostosa. Aqui já estava mais experiente, já estava bem mais tranquilo. Isso é África do Sul. Esses são os galha preta, não é o galha preta de Recife. Alguns chamam esse bicho de galha preta oceânico, eu não tenho dúvida, até porque esse bicho ele ocorre mais na costa do que... Mas para diferenciar o black tip de Recife. Então, se esse é de Recife, e aí colocaram o nome de oceânico. Apesar de eu não concordar muito, mas não é o galha preta de Recife, esse é o Carcarrhinus limbatus. Esse mergulho é na África do Sul. E a quantidade desses bichos, essa nem é uma foto bonita, nem é uma foto que eu gosto, mas eu coloquei mais para ilustrar a quantidade de bichos que você tem na água. É muito, mas é muito tubarão. Reparem que bem na parte superior da foto tem uma bola azul. Essa bola é onde eles colocam comida, até para poder atrair esses bichos. E reparem que lá embaixo, na ponta dessa corda ou dessa corrente ou qualquer coisa assim, tem uma outra bola dessa. Então, o que eles fazem? Essa bola na parte de cima, ela normalmente fica aí por volta dos 7, 8 metros, ela serve para atrair os galhas pretas. E essa outra bola que está por volta dos 15 metros serve para atrair os tubarões-tigre, que é uma das grandes atrações desse local. Também uma espécie quase entrando aí já como ameaçada de extinção, ela já está quase ameaçada, mas muito legal estar na água desses bichos. Alguma pergunta aí, Pepe? Qualquer coisa vai me interrompendo, tá? Não, não. Tá bom, legal. E aí, assim, essa é uma foto particularmente que eu gosto muito, é o mesmo bicho que a gente estava vendo lá. E uma velocidade, para quem gosta de fotografia, imagino que tenham alguns fotógrafos aí também, imagino não, eu vi alguns por aí, até professor de fotografia, como o Ari, que foi meu professor também. É uma foto feita com velocidade baixa, que você congela o assunto com o flash. Então, por isso que você tem essa sensação que está tudo meio tremido, tudo meio fora de foco, e você tem o bicho congelado pela luz do flash na fotografia. Eu gosto muito, muito dessa foto. E traz essa ideia de movimento também, né? Exatamente, esse é o ponto. Ela traz essa coisa da velocidade baixa, traz justamente porque o bicho está se movimentando o tempo todo. Então, é legal você trazer esse movimento para a fotografia, não é? Isso aí. Linda foto. E esse é o outro grande tubarão. É um puta bicho de respeito, né? Esse é o tubarão-tigre, também perto de entrar aí da lista de ameaçados de extinção. E, cara, é um bicho grande, é um bicho robusto. E, assim, ele é um bicho curioso. Curioso, assim, não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes que esse bicho veio, quando ele chega numa distância que não está muito confortável para mim, e aí uma grande vantagem do fotógrafo é que você tem uma câmera na mão. O que você faz? Você coloca a câmera entre você e o bicho. Muito se fala do mergulho com esses bichos em Tiger Beach, nas Bahamas. A vantagem desse mergulho nas Bahamas é que, primeiro, a água é muito mais cristalina do que na África do Sul. Outra coisa, nas Bahamas você está no fundo, ou seja, você está gelado na areia ou você está vendo o fundo. Aqui não, esse mergulho era na coluna d'água, ou seja, o bicho pode vir de qualquer lado. Tanto quando a gente faz esse mergulho com os tigres, você tem vários mergulhadores de segurança na água. E numa ocasião a gente estava com... Sempre tem que estar de olho. Tubarão-tigre na água sempre tem que estar de olho no bicho, né? Surgiu 1, 2, 3, assim, chegou uma situação que a gente estava com 5 tigres na água. A recomendação da escola ou da operadora foi justamente, gente, a gente já não consegue enxergar ou
manter todos esses bichos perto do olhar. É hora de sair da água. Porque ele é um bicho bem curioso, bem curioso. E um bicho grande, né? Diferente dos black tips que estão lá, um bicho muito, muito tranquilo, esse é um bicho de respeito. E um dos bichos mais bonitos, na minha opinião. No caso do Pepe, o preferido, não sei se ele é meu preferido, mas tá. É um deles, um deles. A Bia tá comentando aqui que ela ouviu falar, né, que eles são muito oportunistas. Exatamente. Se fala assim, é um bicho que não pode ver uma carcaça, não pode ver bicho morto, ele se alimenta de, por exemplo, baleias mortas, qualquer coisa que tiver cheiro de carne, vamos dizer, ou sangue, é um bicho que ele vai experimentar e vai se alimentar. Tem vários vídeos na internet mostrando se alimentando de carcaça de baleia, de jubarte, por exemplo. Pois é. E assim, nossa, ele faz, a força que esse bicho tem na mandíbula é uma coisa impressionante. Ele arrancando aqueles pedaços de carne é uma coisa muito legal, muito bacana. Viva a natureza. É isso aí. Essa é uma outra espécie na África do Sul. Esse é o tubarão mangona. Lá eles chamam de Sand Tiger Shark, ou Ragged-Tooth Sand Shark. Ragged-Tooth Shark. Também um bicho vulnerável. Isso não chega a ser uma caverna, até porque você vê a entrada o tempo todo. É um lugar chamado Catedral, mas você tem as entradas laterais, ele é praticamente fechado por cima. E as fêmeas, não se sabe exatamente porquê, elas se encontram aqui em grandes quantidades. Então, lembro que a gente estava fazendo a gente desceu nesse lugar para fazer um trabalho. Esse é um ponto muito parecido, inclusive, da onde a gente mergulha com os tigres. Só que num semestre do ano você tem os tigres e no outro semestre você tem os mangonas. Os black tips ou os galhas pretas estão lá o ano inteiro. Mas, então, ou seja, para ir lá fotografar tigre e mangona, você tem que fazer 2 viagens. Uma no semestre e outra no outro. Não dá para casar. E aí foi curioso. Não, infelizmente não. Quando é temporada de um, não é a temporada do outro. E aí foi curioso porque a gente desceu, vamos gravar mangona. Vamos gravar, vamos fotografar, legal. Eu esperava chegar aqui e encontrar 1, 2 mangonas. Cara, a hora que a gente entra nessa, entre aspas, caverna, já tem uns 30, 40 bichos. Cara. E assim, a primeira sensação é meio desconfortável, né? Você fala, puta, mas tem tanto bicho. Vai que tem algum bicho mal-humorado, mas assim, um bicho muito calmo, um bicho muito tranquilo. Um dos mergulhos assim mais gostosos. Eles vêm, são curiosos também, chegam a esbarrar em você, mas um bicho muito, muito calmo, muito tranquilo. A cara dele assusta um pouco, né? Isso que eu ia comentar agora, né, Marcinha? Essa dentição é uma coisa que chama muita atenção. Você olha assim, opa, não quero papo com esse tubarão, mas como você disse, é um tubarão com um comportamento bem tranquilo, né? As aparências enganam, no caso. É verdade. Assim, infinitamente mais tranquilo que um tigre, por exemplo, que um cabeça chata, mas o que eu falo realmente assusta a hora que você olha para que esse monte de dente tudo para fora esse monte de dente para fora da boca, né? Mas assim, um mergulho muito agradável, muito bom de fazer. Não entendi, alguém falou alguma coisa? Brincando, precisa de aparelho. Tá com os dentes Bom, Henrico, né? Tem um aparelho que vai dar trabalho para pôr esse monte de dente. Dentinho mete medo mesmo. Pois é. Isso aí. Um bicho muito, muito, muito gostoso estar na água com esse bicho. Esse um outro grande, obviamente, não é uma foto de mergulho, mas já que a gente estava falando de tubarão, essa foto é uma história muito curiosa, eu gosto dessa foto. Os primeiros dias que a gente saiu para fotografar, isso também é África do Sul, esse é um grande branco, e ao fundo você tem a famosa Ilha das Focas, apesar de não serem focas que vivem lá, mas eles acabam traduzindo dessa forma, eles chamam de Seal Island. Isso fica pertinho de Cape Town. É um dos locais, inclusive, que eles fazem um mergulho com jaula ou com... sei lá, jaula, acho que é o melhor nome. Eu fiz esse mergulho, acho que foi... Não entendi? É jaula, né? Jaula. Gaiola, é o nome melhor. Gaiola, desculpa. Gaiola.
Eu fiz esse mergulho em gaiola, me senti muito desconfortável, falei, putz, você tá na água trancado para ver um bicho desse, não foi uma coisa que eu achei bacana. Eu gosto de estar na água, assim, junto com os bichos, né? Aquela coisa deles, eles pegam uma corda, amarram uma carcaça e puxam essa carcaça até a gaiola para o tubarão poder chegar perto, mas, assim, não foi algo que me animou muito, não. Tem mergulhos muito mais legais na África com outras espécies de tubarão, mas você poder ver esse bicho saltando é infinitamente mais legal do que você estar dentro de uma gaiola, dentro da água com esse bicho. Essa foto, os primeiros dias que a gente saiu bem cedinho para tentar fazer a imagem desse bicho. E os 2 primeiros dias, muita chuva. Então, a gente passou o dia todo esperando e em algum momento não tinha jeito. Era tanta água, que em alguns momentos você tinha que baixar a câmera para poder limpar a lente, de tanta água que tinha na lente. E o único salto que teve nesse segundo dia, eu estava enxugando a lente. Resumindo, essa foto demorou 5 dias para ficar pronta. Em compensação, é uma das fotos mais legais que eu vi de tubarão branco, porque você tem todo o contexto do local. Isso era uma luz de 6 da manhã, você tem essa luz bem amarelada, tá bem bonitinho. O sol na posição perfeita, iluminando o bicho, iluminando a Seal Island no fundo. Então, uma foto que eu gosto bastante. O grande predador dos oceanos. O Felipe está perguntando o que é o fundo da foto. Que local é esse? É a Ilha das Focas, né? Isso, você tem essa primeira, aqui no primeiro plano é Seal Island, e aquela montanha lá no fundo já é o continente africano, a montanha que está atrás de Seal Island. Esse é um lugar perto de Simonstown, ou perto de Cape Town também, chamado False Bay, ou Baía Falsa, aonde você tem essa ilha. E assim, para chegar até aqui, são 20, 30 minutos de navegação. O tempo ajudando, dá para fazer coisas incríveis, com os grandes brancos. Bem pertinho. Pois é. Dá para ir de caiaque. Praticamente. Só é bom, não sei se é uma boa ideia. E aí, curioso que do lado, deve ter o quê? Uns 3, 4 quilômetros, você tem uma ilha muito parecida com essa, onde você tem grandes colônias de lobos marinhos. E, cara, é um espetáculo fazer um mergulho lá. O curioso é que, assim, é um lugar tão próximo de Seal Island, que aqui é uma área de caça, talvez por ser um pouco mais profundo, porque os tubarões aqui, eles caçam vindo do fundo. Por isso, até que eles têm essa força para conseguirem tirar o corpo 100% fora d'água. Mas, e nessa outra ilha que está muito próximo, talvez por ser um lugar muito raso, cara, você faz scuba e snorkeling com os lobos marinhos, né? E curioso, porque não tem cerca, ninguém fala, tubarão branco, aqui você não pode entrar. Lá não tem parede, né? Não tem parede, não. Cara, e assim, uma distância super perto, tanto que algumas vezes você tem nessa região, em False Bay, você tem esse lugar que você pode fazer mergulho em gaiola com os brancos, pode fazer os brancos saltando, você tem esse mergulho ou snorkel com os lobos marinhos, e você tem uma floresta de kelpis bem pertinho daqui também, coisa assim de 15, 30 minutos de navegação, onde você tem o Sete Guerras, que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Marcinho, Oi! Antes de você falar sobre o Cação Bruxa, a gente tem uma pergunta do Alexandre Terada, que é a respeito Claro! como que é feita a foto, como que atrai o tubarão para o salto, se tem alguma técnica ou não, como é que é feito isso aí para captar esse momento? Você tem 2 formas. Primeiro, você tem um guia no barco que fica monitorando os lobos marinhos nadando. Então, assim, qualquer lobo nadando é um potencial alvo de tubarão. Então, o que você faz? Você fica o dia todo apontando a tua câmera para lobos marinhos que estão nadando. Você corre o dia de ficar o dia inteiro apontando para um lobo e o bicho saltar do outro. Uma outra coisa que eles fazem é fazer um mock-up ou um bicho de neoprene, não, de EVA. A gente até usou esse bicho para fazer imagem, porque o que a gente conseguiu fazer na época? A gente pegou essa foca de EVA,
esse lobo marinho de EVA e a gente colocou uma câmera de ação dentro. Então a gente tem fotos do bicho vindo desde baixo até ele saltando. E a hora que você joga isso para a TV, fica uma coisa espetacular. Mas basicamente você tem essas duas formas. Ou esse mocap, ou focar nos bichos que estão nadando. É isso? Show, Marcinho. Ô, Marcinho, você já esteve na Ilha de Guadalupe? Ainda não. Ainda não. Era o meu sonho. Pois é, era o meu sonho até eles proibirem o mergulho fora da gaiola. Depois eu confesso que eu fiquei meio desanimado, porque eu queria nadar com branco, mas fora da gaiola. Dizem que Lares tem uma lenda que tem... Não entendi, Pepe. Dizem que Lares tem um comportamento diferente, né? Pois é, o que eu falo, mergulho com tubarão, primeira coisa, você tem que ter água boa. Para o bicho te ver e para você poder ver o bicho. E Guadalupe você deu uma puta água. Mas confesso que eu não me animo a fazer um mergulho com branco dentro de gaiola. Diz a lenda que tem umas operações alternativas que você ainda consegue sair. Vamos ver. Vamos lá. Esse, então, o cação bruxa, o mais conhecido como Sete Guelras, tem uma característica muito diferente dos outros tubarões, que são justamente as 7 guelras. A grande maioria dos tubarões tem apenas 5. Esse é um dos locais que eu mais curti fotografar, porque você tem um segundo plano incrível, que é essa floresta de kelps. Esses kelps chegam a subir 20, 30 metros do leito do oceano, chega até a florar na superfície. Também fica muito próximo ali de Seal Island. E você tem esse encontro com esses tubarões, assim, tubarão também calmo, um bicho não tão grande. A gente está falando de um bicho aí de 1,5 metro, 1,70 m mais ou menos, mas muito, muito tranquilo. É um bicho tipicamente de água fria e que também, não se sabe exatamente por que, acaba se reunindo aí uma quantidade grande. No mergulho você vai encontrar, sei lá, 10, 15 desses bichos no meio da floresta de kelp. Muito interessante. E reparem que o status de conservação desse bicho, não se sabe se ele está próximo da extinção, se existem muitos. A IUCN classifica esse bicho, ela não tem informações suficientes, eles classificam justamente como dados insuficientes, porque não tem informação suficiente para avaliar a quantidade de bicho que existe, se a população está aumentando, está diminuindo. Então, muito pouco se sabe ainda sobre esse bicho, infelizmente. Ótimo. Esse é o tubarão martelo liso. Essa foto diferente daquela espécie que a gente tem mais comum, o pessoal mais conhece em Galápagos, diferente do grande martelo que tem nas Bahamas, né? Esse é o Sphygnus zigaena. Eles chamam de liso porque ele não tem, vamos dizer, a parte frontal da cabeça, ela não é tão recortada quanto, por exemplo, o tubarão martelo recortado, que é aquele que ocorre em Galápagos. Esse ele tem essa parte frontal da cabeça mais lisa. E essa parte é uma história engraçada. Eu estava no México, ali perto de Baixa Califórnia, e fiz uma saída específica para mergulho com tubarões. Então, eles jogam uma caixa com pedaços de peixe na água para poder atrair esses bichos. E aí estava eu e um guia, assim, com uma má vontade, uma preguiça. Ele falou, tá chegando um bicho, me parece que é um martelo. Eu falei, vamos embora para a água? Ele falou, não vou não, vai só você. Eu falei, como eu pulei na água, fiz a foto. Assim? O cara... Não entendi. Como assim, cara? Você foi sozinho? Pois é. Aí fiz tudo o que eu queria fazer, fiz vídeo, fiz fotografia, fiquei feliz, voltei pro barco. Aí a gente continuou navegando. E impressionante naquela região de Baixa Califórnia, Mar de Cortez ali, que a visibilidade da água, você navega, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro, cara, a água muda literalmente de água para o vinho. Entramos aí nessa água super ruim. Ele jogou o chume na água, a isca na água, vamos dizer assim, e entrou um maco. Ele falou, cara, pula na água. Eu falei, você tá doido com essa água ruim? Não vou pular, não. Eu falei, vamos comigo? Ele falou, eu também não vou, não. Eu falei, então tá. Cara, mas assim, foi impressionante. A água estava muito ruim.
E primeira coisa, eu sempre falo, mergulho com tubarão, você tem que ter água boa. O maco, ele veio para a isca, o maco é o tubarão mais, que nada mais rápido do planeta, não sei exatamente quantos quilômetros por hora ou quantas milhas náuticas ele consegue atingir, mas é um tubarão muito rápido. E numa dessas, ele enroscou a boca, ou os dentes, na corda que estava segurando a isca. Ele cortou a corda no meio, cara. Obviamente que ele não viu a corda, porque tubarão, até onde eu sei, não come corda, né? Então, por isso que eu falo, se você cair na água com uma visibilidade muito ruim, a possibilidade de você ter... Eu poderia ter sido a corda, por exemplo, né? E você vê que foi um acidente, o bicho saiu inteiro fora d'água com a corda ainda presa na boca, nessas que acidentes costumam acontecer. Então, o que eu falo, tudo é conhecimento, né? Você está confortável, conhece o comportamento do bicho, tá com água limpa, cara, é se divertir. Situação de água ruim, situação complicada, um maco ainda, que é um bicho, óbvio, não é um bicho estressado, não é um bicho que tem uma quantidade grande de incidentes com o humano. Eu achei melhor ficar quietinho no barco, tudo bem, não tenho a foto do maco, mas eu estou bem tranquilo, bem bonitinho. O maco é o tubarão mais veloz, né, dizem, né? Exatamente. Anequim, né, também. Me chamam de Anequim. Anequim. A Daniela, Marcinho, está perguntando que ela queria saber a sua opinião sobre essa técnica de atração dos tubarões usando isca ou sopa de peixe. Pois é. Esse é um tema, eu sei, bastante controverso. Eu separei algumas fotos no final para a gente falar, discutir até um pouquinho isso, né? Mas eu acho, na minha opinião, que as iscas para tubarão, esse tipo de coisa, acabam incentivando o turismo. E queira ou não queira, bichos estigmatizados como tubarões precisam que as pessoas conheçam e vejam que esse bicho não é aquele assassino que todo mundo fala. A África do Sul, por exemplo, ela já descobriu que tubarão vivo é melhor que tubarão morto. Ou seja, você tem a indústria do turismo hoje movimenta milhões e milhões, não só na África do Sul, como em vários locais do planeta. Então, eu aceito, eu gosto, óbvio, se desse para ver tubarão sem os atrativos, sem a isca, seria ideal, mas o tubarão não tem interesse nenhum de se aproximar de um ser humano. Então, para você poder ver, estar próximo desses bichos, muitas vezes é necessário que você atraia, né? Eu ia entrar de alimentação de tubarão, são duas coisas diferentes, né? Uma é você jogar aquelas bolas na água, essas caixas na água com peixe, onde o bicho só sente o cheiro, mas não come. E depois a gente tem outro caso, que é a alimentação de tubarão, propriamente dito. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu, particularmente, não vejo problema. Eu acho que, óbvio, tem um lado negativo, mas acho que o salto é extremamente positivo do ponto de vista dos tubarões. A gente só ama e preserva aquilo que a gente conhece, né? Voltando a repetir. Exatamente. Pois é. Muito bem. Falando em polêmica, vamos lá, mais uma. Aqui a gente já tem uma situação um pouco diferente, que é o feeding, propriamente dito, essa foto nas Bahamas, acho que é um dos locais mais conhecidos de alimentação de tubarão. Um lugar que está infestado de tubarões. Um lugar onde é proibido caçar tubarões. Ou seja, mais um daqueles locais que descobriram tubarão vivo vale mais que tubarão morto. Eles, na minha opinião, eles não alimentam esses bichos o suficiente para que ele pare de caçar na natureza, né? Primeiro, a quantidade de bichos é muito grande. Um bicho desse porte, esse é um caribenho de Recife, não é um peixinho que vai saciar a fome desse bicho. Então, quando usada com moderação, quando usado de uma forma tranquila, o trabalho do Stuart Covers acho que é um trabalho bem interessante, inclusive um trabalho bastante sério. O turismo não tem jeito, não existe conservação sem dinheiro. E uma forma de você trazer dinheiro para ajudar a conservação é o turismo. No money, no conservation, ou sem dinheiro, sem conservação. Então, não vejo, não considero isso um problema grave. Eu prefiro ver um bicho desse se alimentando no peixinho da mão de um feeder do que ver um bicho desse retalhado no fundo sem nadadeira.
Tem que buscar o equilíbrio, né? Pois é, pois é. Isso aí, vamos lá. E aí, nesse mergulho, eu não sei, não sei se o Gabriel entrou, você tá vendo ele por aí, o Gabriel Gami? Ele falou que ia dar uma passadinha. Gabriel? É, Gabriel ele tá aí? chegou por aí. Enfim, a gente tem um amigo em comum chamado Aldo, não sei se tem mais alguém que conhece. A gente trabalhou bastante tempo junto, inclusive fazendo alguns jogos para a National Geographic. E por que essa foto tá aí? Na verdade, aquelas brincadeiras de mau gosto, sabe? Eu cheguei a comentar na live que ia falar de algumas atitudes irresponsáveis. Essa foi uma delas. Briguei muito com ele, fiquei muito bravo. O que eles fizeram antes de eu cair na água? Eu não vi, eles passaram peixe em todo o meu neoprene. Então, pensa, eu caí na água para fazer foto, para fazer vídeo. Cara, eu parecia esse tubarão. Aonde eu ia, tinha uma nuvem de tubarão na minha cabeça. Né? Praticamente como se eu fosse esse tubarão da foto e os peixinhos fossem os tubarões. Então, aonde eu ia, cara, eu tinha uma nuvem de tubarão. E assim, não estava entendendo muito bem porque a hora que eu saí da água, só que ele me contou que ele tinha passado peixe em toda a minha roupa. Então, não é uma coisa que eu recomendo, não tentem fazer Aquela isso brincadeira em assim, casa. não deve dar em nada, vai ser engraçado. Pois é, porque assim, por mais que o caribenho seja um bicho extremamente tranquilo, ele tem dente, ele morde, né? Então, felizmente não aconteceu nada, mas é uma daquelas coisas que não recomendo, não vale a pena, não tentem fazer isso em casa. Marcinho, aproveitando que você falou que quase foi uma isca aí, né? A gente tem uma pergunta da Ana Paula em relação a isso, que é a seguinte: claro. Existe uma isca específica para cada espécie de tubarão ou é indiferente? Bota uma mistura de peixe ou existe uma preferência aí de paladar por cada espécie? Olha, assim, até onde eu sei, esses bichos comem qualquer coisa que mora dentro da água. Então, quando as oportunidades que eu tive de ver o pessoal montando essas iscas, é carcaça de qualquer bicho. Pode ser um atum, pode ser salmão, pode ser... Normalmente, assim, eles pegam isso até em peixaria, porque eles tiram os filés, tiram a parte boa do peixe, o que sobra vai para dentro da caixa para atrair esses bichos. Mas não acredito que eles tenham uma preferência assim por algum bicho específico, não. Muito bem, vamos lá, mais polêmica. Ó. Essa é a Cristina Zenato. Eu fiz um trabalho com ela, a gente ficou por 2 dias. Ela é italiana, ela está sediada nas Bahamas, acabou virando uma grande amiga, uma grande figura. E foi uma das primeiras pessoas a fazer o que eles chamam de imobilização tônica. O que é imobilização tônica? Os tubarões, óbvio, eu não sou biólogo também, nem tenho tanta propriedade para falar disso, eles têm uns órgãos sensoriais no focinho, chamado ampolas de Lorenzini, e essas ampolas, quando em contato principalmente com o metal, ela deixa esse bicho como se fosse em transe. Isso que eles chamam de imobilização tônica. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que acontece com alguns répteis, uma técnica chamada de tanatose. Você pega um lagartinho, por exemplo, você coça a barriga dele, ele trava, ele fica literalmente paradinho, fingindo de morto. Então, é algo parecido que acontece com os tubarões. Eu adoro essa foto que eu fiz com ela. Ela está com 2 bichos bem pertinho, né? E os outros 2 fechando ali atrás. E ela foi uma das primeiras pessoas a fazer ou a deixar isso, tornar essa técnica mais popular. Até onde eu sei, isso não faz mal nenhum para o bicho. Inclusive, ele entra nesse estado de torpor ou de inanição quando ele está acasalando. E, mais uma vez, é uma forma de incentivar o turismo, é uma forma de mostrar para as pessoas que tubarões não são bichos sanguinários. Isso aí. Isso foi bacana. Aqui ela está efetivamente fazendo o processo de imobilização. Então, ela começa fazendo um carinho no focinho do bicho e depois ela coloca o bicho literalmente de ponta cabeça. Né? Essa foi uma matéria que eu fiz para a BBC. Não sei como eles acabaram descobrindo que eu tinha ido lá, ficado 2, 3 dias com a Cristina.
E aí foi muito legal poder contribuir, poder falar um pouquinho para a BBC desse trabalho dela com os tubarões caribenhos de Recife. Marcinha, Alexandre está perguntando se ela faz passeios, aceita turistas, ou só Faz sim. Não, qualquer turista que chegar lá pode fazer essa saída com ela. Além dela, tem várias pessoas, várias operadoras que fazem isso também. Na própria África, tem um cara que faz isso com tubarão-tigre. Impressionante, né? Pensa. Uma coisa é você fazer isso com um caribenho, outra com um tigre. Mas a operadora que ela trabalha chama o Nexo. Eu não tenho certeza, não sei se o Stuart Cove faz isso também, mas a Unexo com certeza faz. E qualquer um pode fazer, pode ficar ali do ladinho, ela coloca as pessoas todas sentadas nesse fundo de areia e coloca o bicho em imobilização tônica. Quarta-feira eu quero ver se eu vou lá, hein? Tem horário? Não entendi. Não. Alguém falou algo? Não. Eu acho que não, Marcinho. Então tá bom, vamos lá. Esse é um outro figura, esse cara tá em Key Largo, outra figura bastante controversa. Ele é dono de uma operadora chamada, não vou lembrar o nome, ou não lembro se leva o nome dele. Esse cara é uma figura, ele deve ter uns 70, 80 anos mais ou menos, chamado Captain Slate. E aí ele tá abraçando uma... Nossa, ia falar mangona? Não, um tubarão-lixa, ou lambaru. E, cara, ele faz um show para quem gosta desse tipo de atividade. Então, ele vai lá, abraça as mangonas, ele tem uma moreia já local. Essa moreia deve ter, sei lá, uns 2 metros, 2 e pouquinho, uma moreia verde. Cara, é um bicho dessa grossura, assim. Ele se enrola com ela, ou seja, é mais uma forma, eu sei que é um tema bem controverso, né? Mas também é uma forma de turismo que hoje está se difundindo bastante aí em vários locais do planeta. Captain Slate é uma peça rara. Muito bem. Esse é um pesquisador que infelizmente nos deixou ano passado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quase por uma semana. Esse cara, ele se chama Samuel Gruber. Ele o Instituto existe ainda, uma estação de pesquisa muito grande, muito bacana. Muita gente que vai às Bahamas, vai lá visitar aquele hotel bacana, vai fazer o mergulho lá com os tubarões. Quem for voltar, vale a pena conhecer o Shark Lab. O Shark Lab fica em Bimini, é um dos locais que mais se pesquisa, mais se estuda tubarão. Foi fundado pelo Gruber. O Gruber, infelizmente, nos deixou o ano passado. Ele tem mais de 190 artigos publicados sobre tubarões e ele estudou muito, assim, a exaustão, conhecia muito, especificamente sobre os tubarões-limão. Então, fica aí essa foto mais como uma homenagem do que qualquer outra coisa. Saudades dele. E aí a gente teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos, apesar dessa foto parecer uma pesca, né? A primeira sensação que a gente vê. Coitadinho do bicho. Na verdade, esse é um trabalho que a gente fez à noite com eles. Então, eles instalavam essas redes no mangue à noite. E a gente tinha que, de 10 em 10 ou de 15 em 15 minutos, vasculhar a rede para ver se tinha pego algum bicho. Então, porque se o bicho fica muito tempo preso, ele acaba morrendo. Então, por isso que você tem que visitar com bastante frequência. Então, esse é um tubarãozinho limão, é um fiotão ainda. Fizeram coleta de sangue desse bicho, colocaram um tag para identificação. Então, apesar de parecer uma coisa horrível, não, esse foi um trabalho que a gente fez lá no Shark Lab. Mas pensa que coisa curiosa, você num mangue cheio de tubarão à noite, indo bater rede. Mais um motivo para falar que tubarão não está muito interessado em ser humano, né? Essa rede, ela tem um sensor que identifica se tem algum animal... Não entendi. Ela tem algum tipo de sensor que identifica se tem algum animal preso? Não. Assim, ou você vê a rede chacoalhando, ou de 10 em 10 minutos você vai fazer uma vistoria em toda a rede para ver se tem algum bicho. Não é uma rede comum, uma rede de pesca.
Inclusive, essa tática desse tipo de pesquisa, né, é feita com morcego, com aves noturnas, estende Exatamente. e para ver, aí vai com certa frequência observar. É a mesma coisa, só que com tubarão, né? Exatamente a mesma coisa. Aquela seja rede para ave, como você bem falou, para morcego, exatamente a mesma coisa. Por isso que você não pode ficar muito, demorar muito para olhar. Você não pode armar a rede à noite. Ah, tá bom, vou dormir, no dia seguinte eu vou ver o que tem. Você vai ter um monte de bicho morto. É um monitoramento constante para não oferecer risco para o animal. Pois é, e assim, é um trabalho duro, porque, cara, pensa você passar a noite toda molhado, sem dormir, indo bater rede de 10 ou de 15 em 15 minutos. É um trabalho sofrido. Admiro o trabalho desses pesquisadores. Não é um trabalho fácil, não. Ô Marcinho, Muito bem, você vai falar vamos sobre o lá. limão? Sim. É porque me perguntaram Não aqui a diferença do entendi. lixa para o limão. O limão, o lixa, ó, vou mostrar uma foto da boca de um lixa. Percebe? Ele tem a boca para baixo. Primeira e principal diferença. O lixa não tem dente. Ele tem como se fossem umas placas ósseas que ele usa Um bigodinho. para comer. Tem bigodinho. Tem um nome mais bonito, acho que é barbilhão, se eu não estou enganado o nome do bigodinho. E o tubarão-limão, ele tem uma coloração bem diferente, já tem o shape do tubarão tradicional, vamos falar assim. Percebe que ele já lembra muito mais. Mais cinematográfico, né? O tubarão de desenho animado que eu falo. É o tubarão, né? O lambaru, você olha e fala, não é aquele desenho clássico do tubarão, vamos dizer assim. Essa é uma das coisas, assim, bem tristes que eu tive que fazer, estava trabalhando. Isso, tem vários locais hoje, tanto na África como na Austrália, das controversas shark nets. O que são shark nets? São redes que eles colocam, principalmente em lugares que você tem banhista, para evitar que os tubarões se aproximem da praia. O problema dessas shark nets é que não é que ela impede do bicho passar. Muitas vezes o bicho se enrosca e morre, como foi o caso desse spinner shark. O problema é que essas redes, elas não matam somente tubarões. Elas matam tartarugas, elas matam golfinhos, matam uma série de outros bichos. Eu sou extremamente contra esse tipo de iniciativa, contra esses tipos de rede. Esse é o Sharks Board, como se fosse a direção ou o organismo responsável pelos tubarões em KwaZulu-Natal, na África do Sul. E aí, o que eles fazem? Depois desse bicho morto, pelo menos, já que matou, eles estão fazendo uma coisa útil, que é, eles estão fazendo uma análise do bicho, uma análise científica. Obviamente que não precisaria matar o bicho. Só um minutinho. E aí esse bicho foi totalmente dissecado, totalmente aberto. Tive a chance de ver, inclusive, como que são as ampolas do Lorenzini, porque eles cortaram literalmente o focinho do bicho. Mas, cara, eu nunca senti um cheiro tão ruim. Eu lembro que eu fazia uma foto e saía de lado com ânsia de vômito, porque o cheiro desse bicho morto é uma coisa horrível. Colônia de leão marinho é fedida, mas tubarão morto, cara, pensa num bicho fedorento, bem fedidinho. Enfim. Vamos lá. Sim. A gente está perguntando, né, sobre o trabalho que você falou anteriormente. Quais as amostras foram coletadas nesse estudo de mangue, né, com tubarão-limão, e para quais fins científicos? Não sei, assim, eles fazem um trabalho de pesquisa bem interessante, não saberia entrar em detalhes. Eu lembro que eles coletaram um pedacinho de tecido, cortaram um pedacinho da barbatana, coletaram sangue durante o dia. Eu lembro que a gente fez um trabalho com os limões também, aonde foi feito pesquisa do estômago, tem um nome quando você coloca o estômago do bicho para o conteúdo de reversão, sei lá, não lembro. Um trabalho para ver o que o bicho estava comendo, o que ele tinha comido, mas assim, né, não tenho propriedade para entrar em mais detalhes do que isso que eu estou falando realmente. Mas tem vários biólogos aí na lista. Se alguém puder
ajudar, contribuir, eu super feliz. Bom, vamos lá. Essa talvez o Pepe ficou, me insistiu, na verdade ele insistiu uma vez só para falar dessa história. Essa é uma história curiosíssima. Esse, ele começou... Primeiro, não tentem fazer isso em casa. Tipo caçadores de mito, né? Exatamente. Bom, só não foi contigo, a gente né? tá... Não entendi? Só não foi do Tubarão Tigre, né? Não, mas assim, foi no mesmo lugar que tinham os tigres. O que aconteceu? Esse é o Johnny. Opa. Acho que o áudio do João Paulo está aberto. Aê, obrigado. Vamos lá. Esse é o Johnny, um holandês maluco que eu conheci num mergulho na África do Sul. Ele é Dive Master lá. E aí surgiu a brilhante ideia da gente ver se tubarão realmente gosta de sangue humano. Imaginem o que a gente está fazendo aí. A gente está tirando o sangue do cidadão. Ou seja, qual que era a nossa intenção? Biólogos, por favor, me desculpem, isso não tem teor científico nenhum. Na verdade, uma grande bobagem, mas assim, o resultado foi interessante. Vamos lá. Primeiro, para fazer esse experimento, a gente precisava de sangue humano. Mas qual hospital que ia receber a gente, considerando principalmente o sangue, alguma coisa assim super difícil, a gente vê as pessoas implorando para a campanha de doação de sangue. Imagina você chegar no hospital e falar, eu quero tirar meu sangue, mas eu quero levar embora porque eu vou fazer um teste com tubarões. Nunca. Resumindo, a gente achou um socorrista que, inclusive todas as fotos que a gente fez, ele está de costa, porque ele podia ser preso, tirando sangue de uma pessoa em condições não muito favoráveis, inclusive. Eu sei que a primeira agulha que ele enfiou não foi na veia, foi no músculo. Sabe esse músculo que é esse aqui? Ou seja, o cara não tinha noção nenhuma do que ele estava fazendo. Então a gente acabou orientando. Ele tomou uísque durante, o Johnny tomou uísque também, enfim. Aí conseguimos juntar 2 garrafinhas, uma com sangue humano e outra com sangue de atum. No dia seguinte, o que fomos fazer? Fomos mergulhar com os galhas pretas, com as 2 garrafinhas, uma com sangue humano e a outra com sangue de atum. Pensa nos caras xarope, né? E, obviamente, eu me incluo nessa turma dos xaropes. Aqui nessa foto, eu não tenho, na verdade eu estava fazendo foto e vídeo, então eu tenho, esse é o sangue do atum. Curiosamente, a hora que a gente jogou esse sangue de atum na água, a quantidade de bichos que se aproximou foi muito, muito grande. A hora que a gente jogou o sangue humano, os bichos não ligaram. Mas isso dá uma comprovação científica? Não, não dá comprovação nenhuma. Foi um exercício, não é um trabalho de pesquisa, não significa que tubarão não gosta de sangue humano, não. Mas no teste que a gente fez, os bichos se interessaram muito por sangue de atum e não vieram para cima do sangue humano. Eu estava dando uma revirada na internet esses dias. Tem um ex-engenheiro da NASA que fez um teste similar agora no Caribe. Ele montou 3 pranchas de surf, montou um baita mecanismo interessante, aonde esse mecanismo jogava sangue na água. Fizeram com sangue de vaca, com sangue humano, e fizeram com água salgada e até com urina. Curiosamente, os bichos também não... Depois, se vocês quiserem, façam uma pesquisa, talvez... ou depois dá até para colocar... Ou se alguém quiser conseguir pesquisar e colocar no chat, é só colocar NASA, pesquisa, sangue, tubarão. Talvez com essas 4, 5 palavras-chave a gente já consiga. Enfim, não estou falando que você pode se machucar debaixo d'água, que você não vai ter problema com tubarão, que mulher menstruada não vai... Enfim, a gente fez um teste, todos sobrevivemos, e nesse teste que a gente fez, curiosamente, nem o tubarão veio para o sangue humano. Mas pensa num pessoal xarope ninguém estava, tá? Todo mundo, ninguém estava com aquelas malhas de aço de proteção, não, a gente estava com neoprene, fazendo aquelas coisas de gente literalmente sem juízo. De novo, não tentem fazer isso em casa, tá?
Muito bem. Esse é um tubarãozinho, ou seja, dezenas de tubarãozinhos. Essa foto eu fiz no México, em Baixa Califórnia. Esse é um santuário de baleias. Infelizmente, a baleia está ali, ela deveria funcionar como uma espécie de guarda-chuva, ou seja, as baleias estão protegidas, todos os bichos que vivem nessa região deveriam estar protegidos também não. Veja a quantidade de tubarões mortos por esse barco de pesca. A quantidade de bichos mortos. E assim, não era um barco, a gente tinha, sei lá, 10, 15 desses barcos. Eles estavam puxando rede e a quantidade desses bichos muito, muito grande. Muito triste de ver isso. Aqui uma foto mais fechadinha, são tubarões pequenos, esses tubarões devem ter o quê? Sei lá, uns 50, 60 centímetros. Se alguém, inclusive, identificar que bicho é esse, pelas pesquisas que eu fiz, eu não consegui identificar que bicho. Tem fotos de perto, tem close, tem fotos de tudo quanto é jeito, mas infelizmente não consegui identificar. Mas muito triste ver o que está se fazendo com esses bichos. Esse é um trabalho... Como que eu estou de tempo? Puta, Olha, esperei. Tá, vou acelerar. Não. Acho que a galera não se importa, não. Fica tranquilo, Marcinho. Não, tô acabando. Já passei 10 minutos. Já tá encerrando já, vai no seu tempo. Tá, não, tô terminando. Esse é um outro trabalho que a gente foi fazer em Moçambique. Na verdade, a gente queria abordar o tema finning. Para quem não conhece, finning é o trabalho que é a pesca que se faz do tubarão, corta-se a barbatanas e joga-se, ou as nadadeiras, e joga-se o corpo do bicho fora. Estima-se aí que perto de 100 milhões desses bichos são mortos anualmente. Essa barbatana, ela é usada como uma sopa na Ásia. Dizem que essa sopa traz poderes sexuais maravilhosos. É um Viagra. Na verdade, é uma grande bobagem. Nadadeiras do tubarão são feitas de uma cartilagem. Então, ou seja, o pessoal está tomando sopa de cartilagem e achando que isso é afrodisíaco. A gente queria abordar esse trabalho, que foi um job que a gente fez para o National Geographic. Então, a gente contatou alguns pescadores, falando, quando vocês pescarem algum bicho, liguem que a gente quer gravar. Ótimo. 3 dias assim, e aí a diferença. África do Sul se promove o turismo com tubarões. Você vê a quantidade de tubarões que tem. Moçambique faz fronteira com a África do Sul. O cara ficou 3 dias para pegar, com uma rede estendida para pegar 2 tubarõezinhos. Um martelo e um outro bicho que eu já vou mostrar para vocês. Aqui o martelo ainda estava, ou seja, o cara ligou, chegamos até a praia, coloquei scuba, tive que nadar, sei lá, quase 1 quilômetro até a rede, já cheguei na rede quase morto e ainda tem que gravar e fotografar. Enfim, esse é a mesma espécie do martelo de Galápagos, né? Cara, muito triste. A hora que a gente já chegou, os bichos já estavam mortos. Outro detalhe, se esses bichos estivessem vivos ainda, a gente com certeza ia liberar e ia soltar esses bichos. A hora que a gente chegou, esses bichos já estavam mortos. Muitas dessas vezes a gente já cansou de pagar para o pescador falar, ó, quando você vai ganhar com esse bicho? Tá aqui o dinheiro, vamos soltar o bicho. Infelizmente aqui não tinha muito o que ser feito. Esse é o trabalho depois que foi feito. Aqui, felizmente, diferente dos grandes barcos industriais, aqui eles pescam para comer a carne e vender as barbatanas. Informação que esses pescadores deram para a gente. O quilo da carne de tubarão em Moçambique era vendido na época, isso tem uns 3, 4 anos atrás, por $1. O quilo da barbatana de tubarão custava $50. E barcos que vinham da China, barcos que vinham de outros lugares só para coletar essas barbatanas. Ou seja, um barco pesqueiro em alto mar, ele pesca tubarão. É muito mais negócio para ele, infelizmente. O que ele faz? Corta as barbatanas, guarda as barbatanas e joga a carne que vale pouco fora. Ou seja, o bicho vai agonizando, vai morrer sem nadadeira, até porque não consegue respirar, não consegue se locomover, enfim. Esse é um outro bicho, eu tenho dúvida, o Gabriel Gami até me ajudou a identificar algumas espécies. Essa espécie, inclusive, eu e ele ficamos na dúvida se realmente era um cinzento de Recife, mas aqui o processo de corte, e por mais que o bicho esteja morto, é feio de ver, é bem feio de ver.
E aí vem a parte mais triste dessa história com esse bicho. Esses 2 bichos que estavam presos na rede. A hora que ele abriu a barriga desse bicho, tinham 4 tubarões prontos para nadar. É assim, até hoje é uma coisa para mim muito difícil. Trabalhar, fazer esse tipo de trabalho, ter que ver esse tipo de coisa. Na hora você está com adrenalina, né? Você trabalha, mas, cara, a hora que você baixa a câmera, é muito triste, muito ruim de ver. Esse foi um trabalho que a gente fez no México. Esse era um cara que pescava com espinhel. Ele soltava por dia 600 anzóis. México, que eu falo, Península de Yucatán, próximo a Isla Mujeres, próximo ali a... putz, como é o nome daquela ilha grande que todo mundo mergulha? Cozumel. Isso aí, obrigado, Henrico. Por 2 dias, ele jogou 600 anzóis na água para pegar um bicho. No segundo dia, ele pescou esse tubarão-touro. Quando a gente foi puxar o espinhel com ele, esse bicho já estava morto também. Esse é um cabeça chata, ou tubarão-touro, um bicho também próximo aí da ameaça. E aí, esse é o que o pessoal chama de charuto, ou seja, o bicho, nesse caso, felizmente, o bicho já estava morto, mas imagina um bicho desse vivo, sem nadadeira, sangrando até morrer. Triste, né? Legal. Gente, para fechar, só falar um pouquinho, deixar uma foto mais bonita, para não ficar esse clima pesado, triste. Mas o que eu falo, quando a gente fala de... Não entendi? Todo mundo triste, né, vendo essas imagens. Mas é importante, né? Pois é. É o que eu falo. Foto de bicho bonito normalmente não toca as pessoas. Infelizmente, o que toca as pessoas é foto de bicho morto. Triste. E um recado para quem não conhece, não sei se todos que estão assistindo essa live são mergulhadores, mas assim, gente, cação e tubarão é a mesma coisa. Eu já vi muita gente falar, o que é cação? Cação é um tubarão pequenininho que a gente come. Não. Quando você está comendo cação, você pode estar comendo um martelo, você pode estar comendo um branco, você pode estar comendo um azul, ele pode ser grande, pequeno, macho, fêmea. Tubarão na água vivo é tubarão. Se ele foi tirado da água e destina seu consumo humano, ele vira cação, independente do que seja. Então, na próxima vez que você comer uma moqueca de cação, lembre-se que você está comendo uma moqueca de tubarão. Mas, assim, só para fechar, eu queria deixar essa foto, das fotos de tubarão que eu tenho, talvez seja a foto que eu mais gosto. Esse é o famoso martelo, aqueles cardumes com 100, 200 bichos que a gente encontra em Galápagos. Esse bicho está criticamente ameaçado de extinção, infelizmente. Mas, assim, você poder estar na água com martelo, o jeito de nadar desse bicho é espetacular, os cardumes são espetaculares. E, assim, curiosamente, para fazer essa foto, não tem jeito. Eu, particularmente, não tentei fazer isso em casa também, e nem em Galápagos. Mas, como tem muito peixe na água, o único jeito para eu conseguir essa foto foi nadar na direção do bicho. Não teve dúvida. A hora que ele viu nadando na direção dele, o que ele fez? Nadou e fez essa curva maravilhosa que era exatamente o que eu queria. Você estava com uma grande angular, né? Chegou bem perto, né? Aqui eu tava. Não era uma olho de peixe, mas devia estar uns 3 metros do bicho. Você percebe que o flash chegou, iluminou o bicho bonitinho, deu tudo que eu queria fazer. Eu queria uma foto de martelo, eu voltei de Galápagos super feliz. O que eu falo, uma coisa é ir para um lugar e fazer 10 fotos mais ou menos. Eu prefiro ir para um lugar e voltar com uma foto que eu olho e falo, era isso que eu queria fazer. E era essa foto que eu queria, fiquei super feliz, super satisfeito. Baita bicho legal. Marcinho, a gente tem uma pergunta do Felipe e da Ana também, que havia perguntado se você tem algum livro, se você indica algum livro de identificação de tubarão com preço acessível. Eu posso dar uma pesquisada e mandar. Eu tenho um aqui, mas acho que... deixa eu ver. Eu tenho um do Alfredo, tenho um do Spielman, mas, assim, se você puder me mandar uma mensagem ou alguma coisa, juro que eu vou pesquisar e te dou uma informação um pouco mais, até ver o que tem de qualidade, o que tem nesse mercado aí. E, assim, para quem não sabe, livro, mesmo que você compre no exterior, numa Amazon da vida, ele chega aqui sem imposto. Então,
eu estou cansado de comprar livros no exterior. Óbvio que agora o dólar está meio forçado, mas só de você não pagar imposto nenhum, vale a pena muitas vezes você acabar comprando livro fora. Obrigada. Tudo bem? Não esqueçam de mandar... aproveitando, eu estou deixando aqui o meu Instagram. Quem quiser, fiquem à vontade. Será um prazer ter o contato com vocês. Tem o meu site também, tem algumas fotos. Eu peço ao pessoal que pediu a indicação do livro que me mandem uma mensagem. Pode ser por e-mail, o e-mail está lá no site. Pode ser um direct no Instagram. É isso? Então tá, eu vou me despedindo. Não, quem se despede primeiro, você ou eu, Pepe? O Diogo está perguntando se você tivesse escolher um lugar só para mergulhar e fotografar os tubarões, qual seria, Marcinho? Para ir hoje. Esquece a quarentena hoje. Para ir hoje? Cara, assim... Difícil, viu? Eu iria ou para Bahamas ou para África do Sul. África do Sul, você tem espécies mais diferentes, vamos dizer, né? E Bahamas, você tem água mais quente e mais limpa, com visibilidade melhor. O Galaxy S8 está perguntando... Marcos. Qual a melhor câmera para celular? Brincadeira. Qual a melhor câmera custo-benefício? Eita, que aí entra naquela história, né? Pois é. Você tem desde câmeras de ação, passando por celular, compacta, mirrorless, e assim vai. A Liz está sacaneando, perguntando o segredo para manter os cabelos brilhantes. Liz, é fácil, é só deixá-los brancos. Cabelo branco tem brilho próprio. Não, é engraçado que eu fui ver o Marcinho depois de, sei lá, 3 anos. Aí quando eu encontrei com ele, ele tava cabeludo, não entendi nada. Eu falei, ué, pois é, cabeludo e branco ainda. Gente, eu vou me despedir, depois o Pepe fecha. Queria agradecer, super obrigado. Eu consigo ver essas perguntas depois, Pepe? Eu acho que não, né? Consegue. Não consegue. Tá. De qualquer forma, antes de desconectar, eu vou dar uma lida em todos. Obrigado, pessoal. Estou vendo que tem alguns elogios. Super obrigado. Gente, eu já falei obrigado, né? Fala mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Se puderem, fiquem em casa. E vamos lá. Mais uma vez, super obrigado pela presença de todos vocês aí. Valeu, gente. Agora é com o Pepe. Valeu, Marcinho. Obrigado, viu, querido?